Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. Muito bom chegarmos mais uma vez até você para mais este episódio em que nós refletimos, à luz da doutrina espírita, nossa realidade espiritual, buscando a compreensão dos ensinamentos espirituais que iluminam, na verdade, e aprofundam os ensinos de Jesus, como o Espiritismo como uma doutrina cristã que é, por essência, porque nos ensina a prática dos ensinos de Jesus, ela nos orienta e nos dá essa referência. Então, é muito bom chegarmos mais uma vez até você para mais este episódio. Hoje estamos com a Kátia Regina e a Bico, o Guilherme e a Bico. Sejam bem-vindos, companheiros, para mais este episódio. Olá, Osmar. Olá, Guilherme. Um abraço a todos os nossos companheiros que nos acompanham aí no nosso podcast. E vamos lá para mais 30 minutos aí, falando sobre lei de amor, justiça e caridade. Olá a todos os ouvintes, olá os companheiros de canal, prazer estar com vocês aqui para mais 30 minutos de aprendizado espírita. Nós temos comentado aqui nos episódios anteriores a Lei de Justiça, Amor e Caridade, livro terceiro do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, né? É o capítulo 11 e hoje vamos concluir então esse capítulo, né? Que fala continuando a partir do item terceiro, caridade e amor ao próximo. Então, mais uma vez a gente lembra que o Espiritismo ele vem aprofundar, esclarecer, contextualizar e dar um sentido de aplicação prática para os ensinos de Jesus. Então, a melhor referência que nós temos de conduta possível para nós é o exemplo de Jesus. É a melhor conduta possível em todos os momentos da nossa vida, encarnados ou desencarnados. Então, para nós ser cristão, por definição, é vivenciar, buscar vivenciar os ensinos de Jesus, sem vamos dizer assim, as outras práticas que foram criadas por nós, homens, ao longo dos 2000 anos de cristianismo. Então, com todo o respeito possível às demais crenças, nós entendemos que essas práticas simbólicas, mais ritualísticas, elas não são, para nós espíritas, não são necessárias. Para nós, a gente se prende unicamente ao ensino moral de Jesus e a essa aplicação prática no nosso dia a dia. Entendemos que não há para nós Jesus como um salvador. Ele não é um salvador no sentido literal que resolve nossos problemas e nos coloca num destino final após a morte, seja céu para quem o aceita ou inferno para quem não o aceita ou para quem não é batizado em determinada crença religiosa. Como ele mesmo diz, na casa de meu pai há muitas moradas, a cada um será dado segundo suas obras. Então, entendemos por essas falas que a vida futura é uma continuidade natural da vida enquanto encarnados. Não há um destino final e irrevogável, porque seria injusto se entendemos Deus como Pai bom, né? Pai amoroso e bom da parábola do filho pródigo, que ele mesmo nos traz, né, essa imagem de Deus como Pai amoroso que não julga, que não condena e que dá novas oportunidades ao filho. Então, não haveria sentido, não seria justo e amoroso condenar eternamente uma alma pelo erro que ela cometeu, seja ela esse erro qual for. Porque todos nós estamos em aprendizagem, somos ainda imaturos e merecemos uma segunda chance. Seria impensável um pai condenar um filho por um erro cometido. E é isso, o inferno é isso, né? E ainda mais não é pelo erro, é por não se converter a determinada crença, é por não se batizar em determinada crença, o que exclui automaticamente 2/3 da humanidade, porque sempre 2/3 da humanidade não são cristãos. Então, por essa tese, sempre 2/3 da humanidade estariam sendo perdidos e condenados, o que não é justo, não é amoroso e bom. Então, entendemos que não se trata de uma colocação final de céu ou de inferno, mas sim de uma continuidade que depende da nossa conduta. Essa continuidade, essa felicidade futura depende da nossa conduta. Portanto,
precisamos buscar uma excelente conduta se queremos ter uma vida futura feliz. Esse é o conceito espírita, né? Sermos felizes fazendo os outros felizes, garantindo felicidade para todos e não só para alguns. E aí, qual é a melhor conduta possível? Caridade e amor ao próximo. Exatamente o trecho de hoje que a gente vai refletir. Kardec então pergunta na questão 886 qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, porque podemos nós entender caridade como esmola, como dar alguma coisa material para alguém, né? E os espíritos dizem benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, isso já é um tratado de relacionamento humano, né? Tratar a todos com caridade é tratar com benevolência, indulgência e perdão. É um assunto bastante interessante e profundo. Kátia e Guilherme. Realmente, né, Osmar? Você falou uma palavra-chave hoje, falou sobre conduta, né? Na verdade, assim, nós, na, no Espiritismo, o que nós procuramos, né? Na verdade, a gente fala isso, até como um jargão, mas é algo muito mais profundo. Progredir, né? E queremos chegar à perfeição. Mas para chegar a essa perfeição, nós precisamos de algumas regras de conduta. E que essas regras de conduta não se restringem ao espírita, né? Essa regra de conduta, ela se aplica a todos os seres, né? A todos os espíritos encarnados aqui na Terra. Os desencarnados também, a todos os espíritos. E aí, essas regras de conduta, para nós, ainda nós estamos engatinhando nessas regras. E a primordial, a primeira delas, é essa caridade. E aí, o Osmar falou, né, do BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E aí, Kardec faz aí um adendo, né, nessa questão 886, e ele diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. São palavras de Jesus. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, né? Então, aí ele segue: a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, na verdade, nós vamos estar falando hoje, né, da caridade, mas ele fala assim, abrangendo todas as relações com os nossos semelhantes. Então, são nas relações que não é a esmola mesmo, são as relações que nos colocam frente a frente à prática da benevolência, da indulgência e do perdão, né? Porque a esmola, de certa maneira, ela é até não que ela não deva acontecer, mas ela é até mais simples para nós. O mais difícil é essa prática de estar constantemente nos relacionando com outros seres, próximos, mais próximos, tendo benevolência, porque eu também necessito dela, né? É, sendo bom, né? Tendo indulgência, porque também preciso dela, e perdoando, porque eu também preciso do perdão. Então, essa é a regra de conduta. Se alguém estiver praticando o BIP, né, com certeza vai estar praticando o que Jesus falou: amai-vos uns aos outros como irmãos, porque eu vou estar fazendo ao outro aquilo que eu desejaria que me fosse feito. Então,
Ah, mas isso acontece de uma hora para outra, amanhã, hoje mesmo, daqui 5 minutos eu vou estar praticando? É lógico que não. Isso é todo um processo para eu chegar a ser benevolente, indulgente e perdoar o outro, é todo um processo, mas necessário a todos nós. Por isso, que quando nós falamos: "Ah, nós estamos numa reforma íntima", né, como espíritas nós gostamos de usar esse termo, né, nós estamos numa reforma íntima. A reforma íntima é isso, é a prática da caridade como verdadeiramente Jesus nos mostrava. E Jesus foi o exemplo máximo, porque praticou tudo isso. Jesus teve autoridade moral para dizer sim no momento certo e não no momento certo. Ele foi benevolente com todos, né, ele foi indulgente e isso nós vemos muito nas lições, por quê? Porque ele enxergava a intimidade de cada um. Ontem mesmo eu conversando com uma pessoa, eu falei assim: "É difícil nós julgarmos o outro, né, porque julgar o outro, eu não estou vivendo o que o outro vive, né, eu não tenho as sensações, eu não sei quais são as sensações que esse outro ser possui, então, se colocar no lugar do outro é tarefa difícil para nós, né, mas nós temos que fazer isso, né, dentro do possível, dentro daquilo que a gente dá conta, né, nos colocarmos no lugar do outro, mas aí se eu faço isso, não há julgamento. Eu só julgo porque eu não estou me colocando no lugar do outro, né, estou me sentindo acima do outro, humilhando, mas também ele, né, então numa humilhação. Às vezes, eu ajudo, né, mas numa condição de orgulho, de vaidade, né, porque eu estou na condição de que eu posso ajudar, porque eu não sou o caído. Mas nós temos que lembrar que em outras situações eu serei o caído. E como eu gostaria de ser auxiliado, né? Então, e é tudo muito transitório, né? Esses papéis, dentro da nossa experiência aqui na Terra, é transitório. Ora eu estou vivenciando aquele que auxilia, ora eu estou vivenciando o caído. E isso é assim, excelente como experiência, né, porque eu só vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, lentamente, né, com experiências. Uma hora eu vou fazer, não vou fazer da melhor maneira, porque eu ainda não sei, e aí eu vou repetindo. Nós somos seres fadados à repetição, nós precisamos repetir. Por isso que a caridade ainda não é algo, totalmente compreensível para nós, porque nós temos poucas experiências na caridade, nós precisamos de mais experiências. E quando que eu vou praticar a caridade? Agora, né, não vou deixar para uma próxima, é agora. Nós vamos praticando da maneira que nós ainda, conseguimos, né, da maneira que nós compreendemos ainda. Mais tarde, a gente vai ganhando experiência e praticando de maneira melhor, até um dia nós chegarmos nesse verdadeiro sentido da palavra caridade que nos ensinou Jesus, né, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Eh Jesus aí, na questão 887, o Kardec fala assim: "Jesus ensinou ainda: "Amai aos vossos inimigos". Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então estou perguntando assim: "Mas como que eu vou amar o meu inimigo, né?" Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, assim, às vezes as pessoas acham assim: não, eu não tenho condições de amar o meu inimigo como eu amo o meu filho. Realmente, nós não temos.
né? E não foi isso que Jesus nos deixou, como os espíritos colocaram. É, mas o que eu não posso é me vingar contra essa pessoa, né? Usar de vingança para com essa pessoa. Às vezes nós achamos que não usamos da vingança, né? Mas ela vem de maneira muito sutil. Porque são nas sutilezas que nós pegamos as nossas más tendências, né? Às vezes é numa palavra que nós colocamos, ai, foi mal colocada, não foi, foi bem colocada, né? Porque a intenção foi a humilhação mesmo. Nós somos seres inteligentes, inteligentes e eu digo mais ainda, com muitas experiências no mal. Então nós sabemos praticar, nós conhecemos o bem e o mal, mas nós temos muita prática no mal. Né? Então, nós precisamos dessa regra de conduta e que ela fique na nossa, por enquanto, vai ficar no nosso pensamento, né? A todo momento você assim se cobrando como um dever. Ainda não é algo que é, sabe? Olha, eu faço isso de maneira natural. Não é, né? Eu vou ter que ficar me cobrando, mas tem que ser dessa maneira. Vai ficar natural quando eu já tiver experiências, eh, milhares de experiências, nesse campo. Como eu ainda não tenho, eu vou patinando, mas eu tenho que, de alguma maneira e aí como que isso acontece? Colocando, né, dentro do nosso planejamento reencarnatório, colocando pessoas que são, as relações que vão nos cutucando. As relações nos cutucam, para quê? Para que eu possa ir praticando. Eu vou praticando, eu vou praticando. Eu erro, olha, amanhã eu vou procurar acertar, não vou errar de novo. E assim eu vou ganhando maturidade espiritual, maturidade moral. É nesse sentido que nós temos que pensar a partir de agora, né? O conhecimento vem antes, agora é a prática. É uma coisa que é muito importante também nesse ponto, né? ah, É como ele coloca, né, na questão 888, né, que o homem que é condenado a pedir esmola, ele se degrada física e moralmente, né? Então, ou seja, ele é uma pessoa que ele tem que ele se humilha, né, de certa forma, porque ele está numa condição embrutecida. E o nosso dever é compreender aquela situação como espíritos, né, em evolução. É o nosso dever que a sociedade possa, uma sociedade justa, né, uma sociedade que se baseie nas leis divinas, ah, não julgá-lo, né? Não criticá-lo, não condená-lo, como a gente já falou, mas que nós possamos ser responsáveis pela dignificação dessa pessoa, né? Porque a gente às vezes ele já está numa situação de humilhação, não pelo fato da sociedade propriamente humilhá-lo, mas por ele mesmo se sentir humilhado, né? Muitas vezes essa é a situação que ele se vê e ele não consegue sair daquilo porque ele não tem também conhecimento mediante aquilo e quais são as necessidades, as verdadeiras necessidades dele, né? Então cabe a uma sociedade justa, uma sociedade formada por pessoas que conhecem as leis divinas, que conhecem as leis de Deus, promover a ele, né? Como ele coloca, ele continua, né? Que uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Na verdade, mais humilhação, né? Então, esse é o nosso dever, esse é o nosso comprometimento com a lei de justiça, de amor e de caridade, né? De se comprometer em amar aquele que muitas vezes parece tão distante do nosso convívio, mas que a gente muitas vezes nem repara, nem olha, né? Depois, no final dos trechos também, né, os espíritos, aliás, essa resposta eles são Vicente de Paulo, né, que foi um grande trabalhador dentro da Igreja Católica pela caridade, né. Então ele ressalta muito essa caridade moral também e diz que
Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais, ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Então, aí, São Vicente de Paulo ampliando a visão de caridade que ele mesmo instituiu na Ordem dos Vicentinos, né, que é um trabalho muito importante, muito lindo de caridade que ele espalhou pelo globo. Mas ele vai além, ele fala da caridade moral, no sentido de instruir, de moralizar, de educar, de ser afável com todos, inclusive com os seres mais ínfimos da criação. Podemos aí pensar então na natureza de uma forma geral, animais, vegetais, né? E ainda ele vai dizer na próxima resposta, na questão 889, né? Não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa. A gente questiona muito isso na nossa sociedade, né? Ah, mas ele vai se eu der dinheiro, ele vai usar para droga, para beber. Ah, mas ele rouba. Ah, mas ele é isso e aquilo, né? Então a gente está questionando. Ele está nessa situação porque ele quer. Aí ele diz, sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, ainda uma vez, mesmo a pessoa tendo seus próprios problemas, tendo uma falha moral ou um vício, né? Porque muitas vezes a pessoa está na mendicância por um vício químico. E esse vício tem um fundo emocional. Se a pessoa está usando drogas, álcool, ela está fugindo de alguma coisa. E essa fuga é em função de uma dificuldade psíquica, psicológica, psiquiátrica. Então, mais uma vez, a nossa necessidade de auxiliar esse espírito que caiu no vício, daí na marginalidade, na criminalidade, na mendicância, porque ele tem um problema, ou seja, psiquiátrico, ou seja, uma fuga psicológica, né? Talvez aí uma questão de educação, de família, né? Várias situações. Então, mais uma vez, o papel da sociedade em auxiliar esse espírito e não simplesmente colocá-lo à margem da sociedade e julgando e condenando esse espírito, e sim, mais uma vez, dar oportunidades, muitas, não só uma, muitas oportunidades. Então, veja como a visão de caridade para nós é muito mais ampla. Ela é uma forma de viver, né? Benevolência, indulgência e perdão passa a ser uma forma de vida, uma atitude diária, a todo instante, e não um ato isolado de caridade. Hoje eu vou acordar no domingo de manhã e vou fazer um ato de caridade. Vou visitar alguém, vou entregar uma cesta básica, vou comprar alguma coisa e dar para alguém que precisa. É um ato isolado de caridade. É ótimo que seja pelo menos esse, né? Que a gente já tenha esse movimento por uma caridade material isolada. Mas a caridade, na visão espírita, extrapola, ela vai além disso. Ela é uma caridade como forma de viver, como conduta diária. Ter benevolência, ter indulgência e perdão o tempo inteiro, com todas as pessoas que cruzam a nossa vida e não por acaso elas cruzam a nossa vida. Porque nós entendemos que somos todos espíritos necessitados de compreensão também uns com os outros. Para concluir, então, este episódio de hoje e o capítulo que nós estamos analisando, o próximo item é amor maternal e filial. E aí, Kardec já faz uma pergunta que talvez muitos de nós já fizemos ao longo da vida. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Ou seja, de onde vem o amor que a mãe nutre e tem pelo filho, a ponto de dar a própria vida, de se sacrificar o tempo inteiro por esse filho, a vida inteira, não só quando é bebê, mas a vida inteira, né? É um amor espiritual ou é instintivo? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação, mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida,
que comportam um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Então, no ser humano, há também o amor instintivo, né, que é o sentimento instintivo de conservação, que a mãe, vamos colocar aqui os pais, né, porque os pais também hoje, muitos deles fazem esse papel, hoje e sempre, né, embora com exceções, mas em geral cumprem esse papel, mas a mãe, ela está ligada biologicamente ao filho pela gestação, pela amamentação, pelos cuidados, né? Então existe esse sentimento instintivo, mas existe também o amor espiritual que desperta, talvez aí pela vinculação dos espíritos que fazem essa família, né? Os pais e o filho e os filhos, e talvez de outras vidas, e talvez aí a gente tenha que pensar também que há uma proposta de reconciliação muitas vezes, né? Você pode ter espíritos que estejam em dificuldades de entendimento e vêm da condição de pais e filhos justamente para se reconciliar. Então é mais uma vez a misericórdia divina nos dando oportunidades. De qualquer forma, seja por afinidade ou por uma necessidade de reconciliação, é uma grande oportunidade que esta família tem, né? A família dos pais e do filho que vem, né? E dos filhos, para construir novos caminhos juntos. E se nós formos ver aí várias obras, né, de Chico, é, por André Luiz, né, trazendo aí essas contos, né, fatos de espíritos que conseguiram, através desse amor maternal, é, dar passos nesse resgate, né? Não é tarefa fácil, nós temos que pensar que é uma oportunidade, e é uma grande oportunidade, e isso aí a gente consegue ver aos olhos abertos a misericórdia divina, que sempre nos dá a oportunidade de trazermos para perto do nosso coração aqueles que ainda não são tão afetuosos ainda, onde não houve a construção ainda do amor. Mas, com toda certeza, esse amor vai ser construído. Né, de alguma maneira. Por isso, o BIP, de novo, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. O perdão, o resgate, né, através do perdão, vindo como um filho, né, para uma mãe, não tem misericórdia maior do que essa, né, porque é todo dia, né? E começa na gestação, 9 meses, no amamentar, no cuidar, no estar 24 horas por dia, né? No cuidado, mesmo que às vezes sem ainda ter a construção do amor, mas é lentamente, talvez não seja na derradeira encarnação, pode ser em outra, mas já tem um início, né, desse laço afetivo que vai sendo construído, né? O mais importante é que passo a passo vai passando pelo processo do perdão, né? E só o perdão para transformar uma mágoa, uma raiva, uma ira em amor. É só pelo perdão. E o perdão, como disse aí Jesus, é o processo da caridade. Muito bem, acho que ficamos aí com reflexões importantes, né, para nós pensarmos durante a semana com esse episódio de hoje, falando de amor ao próximo, caridade e também de amor maternal e filial. É claro que o assunto é profundo e convidamos o nosso amigo ouvinte a também ler esses trechos, né, do Livro dos Espíritos, a partir da questão 886 até a questão 892. Existem vários livros que comentam também o Livro dos Espíritos, né? Pergunta a pergunta. Tem uma série de livros do Richard Simonetti, que é um grande escritor espírita, que comenta o Livro dos Espíritos inteiro, começando com a presença de Deus, um jeito de ser feliz, viver em plenitude, que ele vai comentando as perguntas do Livro dos Espíritos. Também
o livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, né? Fica aqui essa sugestão de leitura. Agradecendo então hoje a presença conosco da Kátia Yabico, do Guilherme Yabico, também a sua audiência, você que nos acompanhou, convidando você a compartilhar aí com seus amigos, né, esses episódios que nós temos colocado aqui no Spotify, no YouTube, e se possível também mandar uma mensagem para nós pelo nosso e-mail espiritismoem30@gmail.com, 30 numérico, espiritismoem30@gmail.com, comentando o que você entendeu, o que você gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida, ou mesmo também dizendo de onde você está ouvindo o nosso programa. Para nós isso é importante. Então, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Até nossos próximos episódios.